Meus amigos e amigas, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui tratar de um assunto extremamente simples e, na realidade, derruba muitas reputações. Porque esse assunto, por ser simples demais, não se presta atenção nele. E ele é fundamental, ele é básico para a atividade econômica. A atividade econômica não pode ser desenvolvida sem esta teoria que eu vou falar, tá bom? Eu vou falar sobre a simplicidade da teoria da partida dobrada que derruba reputações. O que é a teoria da partida dobrada? Esta teoria é uma das mais simples teorias que existe no mundo. Ela diz o seguinte: todo débito é igual ao crédito de igual valor. É isto é o que ela diz, só isso. Todo débito corresponde a um crédito de igual valor. Isso é a base da contabilidade. A contabilidade toda é feita assim. E essa coisa com simplicidade não morre nunca. E eu tenho a impressão que as pessoas têm dificuldade de entender porque elas são simples demais. As pessoas estão pensando em coisa muito lá em cima e ela é básica. E a mesma coisa com o computador, por exemplo. O computador funciona, o sistema, na base de 1 e 0. 1 e 0 funciona é o funcionamento do computador, tá certo? Então, é na simplicidade também. Agora, veja só, essa teoria é preciso se prestar atenção, analisar, sentir, botar na veia, porque senão se perde. Olha aqui, e eu vou dizer como ela é tão simples. Olha essa empresa tem um capital de 1.000 e um caixa de 1.000. Tá certo? Aí ela decide comprar um estoque de 800 mil. Se ela compra um estoque de 800 mil e vai pagar, ela vai ficar com 200 de caixa. Tá certo? Vai ficar com 200 de caixa. E o valor do estoque comprado é 800. O que foi que mudou na estrutura financeira dessa empresa? Do ponto de vista do patrimônio, não mudou nada. O capital dela é 1.000 e é 1.000 o patrimônio dela. Só mudou que agora ela tem menos caixa, mas tem um estoque que não tinha antes. E tudo isso significa que a empresa, esse capital, que era aplicado no caixa de 1.000, continua aplicado, só que agora em 200 e 800. Continua a mesma coisa, não houve mudança de crescimento, por exemplo. Não há mudança de crescimento, há mudança somente na aplicação. Isso não altera absolutamente nada. É isto que é a teoria da partida dobrada. Você pode olhar do outro lado. Se você tira um pedaço, como foi o caso do 1.000 ali no caixa, se eu reduzo o caixa em 800 e coloco esse caixa numa outra gaveta na empresa, esse 800, é uma coisa. Reduz em um e acrescenta em outro. Reduz em um e acrescenta. O que eu reduzo em um, acrescento em outro. Nada mais é do que essa simplicidade. Então, qual é a importância dessa teoria? Ela é enorme importância. Primeiro, ela é a base da contabilidade. Essa teoria nasceu em 1494, há mais de 15, 30 anos aproximadamente, né? que essa teoria nasceu. Ela nasceu exatamente num livro de geometria analítica, escrito pelo pai da contabilidade, Luca Pacioli. Então ele escreveu aritmética, no livro de aritmética, a teoria da partida dobrada. E aí, com essa teoria, a contabilidade foi transformada, foi elevada, o status dela foi elevado para de ciência. A contabilidade passou a ser uma ciência. E com isso, o desenvolvimento da contabilidade foi sensacional, espetacular, criando empresas. As empresas só existem por causa da contabilidade. Agora, um fato interessante que tratarei em outro lugar é que a teoria da partida dobrada, ao elevar o status de contabilidade, né, para a ciência, na realidade não aconteceu. Porque a aplicação prática da teoria foi errada e está até hoje errada.
Eu saio exatamente com um livro agora que está sendo lançado, que é Mastering Account 5G, onde eu mostro onde existe o erro e mostro a correção. E esse livro é uma mudança total no campo contábil. Eu acho que essa contabilidade Account 5G que eu estou elaborando, ela é portadora de confiança. Porque hoje qualquer contador, qualquer indivíduo, ele não tem confiança nos números da contabilidade totalmente. Porque nenhum contador no mundo, nenhum profissional no mundo, de qualquer área que seja, explica por que o ativo é constituído com contas devedoras. Pode ser um ativo. O ativo é a própria empresa. A própria empresa pode ser constituída de ativos devedores? Não existe isso. E nesse livro eu mostro como isso aconteceu e mostro a solução para isso. Tá certo? Muito bem. Então, essa é uma importância da teoria da contabilidade. Tem várias. Por exemplo, se você olha a moeda, o estudo da moeda, desde praticamente que nasceu a humanidade, é uma confusão a moeda. Uma hora é uma coisa, uma hora é mercadoria, outra hora é padrão ouro, outra hora é teoria quantitativa da moeda, e tudo furando. Recentemente, a moeda se tornou fiduciária. Todo mundo está usando a moeda fiduciária. Qual é a moeda fiduciária? É uma moeda da base da confiança. Da confiança porque o Estado emite, o Estado garante e o Estado força o curso dela. Então, ela não precisa ter lastro e não precisa ter existência física. Tanto é que está saindo agora moedas digitais. Então, é muito mais simples do que se imaginava que era uma moeda. Por quê? Uma das coisas para entender a moeda é a teoria da partida da moeda. Como o economista não entende e não quer entender, então eles têm dificuldade de entender o que é moeda. Então até hoje tem economista aí apostando que a moeda é uma mercadoria. E isso é um conceito absurdo. Tá certo? E outra coisa, tem gente pensando e dizendo, por exemplo, Bitcoin pode se tornar uma moeda de um país qualquer? Não pode. Não pode, porque já chegamos ao limite da simplicidade com a moeda fiduciária. Ela não precisa de lastro e não precisa de existência física. Então, como é que a criptomoeda vai ser isso? Vai voltar ao padrão ouro? É voltar ao padrão ouro, é voltar para trás. Não existe possibilidade de voltar para trás. Aqui está à frente. É se entender cada vez mais que a moeda simplesmente é uma unidade de conta, né? Uma unidade de conta estabelecida pelo governo e que é adotada pelo país todo. Acabou, só isso. E unidade de conta, meu amigo, é débito e crédito. Unidade de conta é aí onde se anota as movimentações da moeda. Isso só pode ser feito através de débito e crédito. Veja então a importância cada vez maior da teoria da partida dobrada, se entender a partida dobrada. E muitas outras coisas que eu não vou parar aqui para falar. Bom, eu aqui quero falar um pouco sobre matemática e contabilidade, porque já fiz aqui várias vezes, vou tornar a fazer, tentar ser o mais didático possível, mais claro possível. Acho que mais claro que isso só se eu desenhar, né? E não vai ser preciso. Olha só, imagina que a empresa tem uma receita de 1.900, custo de despesas 900. Então, com isso, ela tem um lucro antes do imposto de renda. Lá aí é um lucro antes do imposto de renda de R$1.000. E o imposto de renda está na base de 34%. 34%, 340. O lucro líquido dela é 640. Nós sabemos, e todos sabemos, que o lucro líquido da empresa pode ser, inclusive dado totalmente, né? Apesar de... Se não atentarmos para algumas coisas legais, como reserva legal, etc., o lucro líquido pode ser totalmente distribuído para os seus acionistas, que são os donos da empresa, tá certo?
Então aqui 640 que ela pode distribuir. Vou considerar que o dividendo total dela é 640, que é isso que ela pode distribuir para os acionistas. Muito bem. E aí, que eu vou mostrar a vocês que a matemática é muito importante, mas como toda e qualquer ciência, quando ela estiver agindo, ela deve ter noção bastante da outra ciência que está predominando. Por exemplo, a matemática aqui nesse caso está trabalhando dentro da contabilidade. Então é preciso que o matemático conheça a contabilidade para não incluir erros como esse incorrido. Tem uma entrevista, poucos dias aí, está aí na internet ainda, do Alexandre Schumacher, né, e Pedro Cerizo. Alexandre, bom economista, como conhecido, e o Pedro Cerizo, um grande gestor de empresa e um bom matemático. Aparentemente, ele é um bom matemático. Muito bem, nessa entrevista, está lá o Alexandre falando, o Alexandre não, o Pedro Cerizo falando, ó, nós poderíamos muito bem aumentar o imposto de renda, diminuir o imposto de renda para as empresas e cobrar dos ricos. Como assim? Não entendi. Como é que pode você diminuir o imposto de renda para a empresa e aumentar o imposto para os ricos? Eu não entendi. Porque todo o lucro da empresa é dos acionistas. Se ele diminui para a empresa, ele está diminuindo para o acionista. Se ele aumenta na empresa, ele está aumentando para o acionista. Não tem diferença nesse ponto da empresa e o acionista. O acionista é o dono da empresa. Se ele é o dono da empresa, ele é o dono do resultado. Se o resultado cobra mais ou menos imposto de renda, é mais ou menos o que o rico está pagando, o que o acionista está pagando, tá certo? Dá para entender essa lógica? Aí dá, né? Claro, que lucro pertence ao dono da empresa. Lucro ou prejuízo pertence ao dono da empresa. Acabou. Então, o Pedro Cerizo, que eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço através de leituras, que eu leio muito sobre o mercado de capitais, e Pedro Cerizo é um dos badalados gestores de empresa desse país. Muito bem. Então ele disse que ele poderia, por exemplo, diminuir a taxa do imposto de renda para as empresas. 20% foi o que ele disse. Eu anotei e está aí no vídeo. 20% e cobraria 14% do imposto de renda do acionista. Ou seja, diminuiria para a empresa pagaria menos imposto de renda e favorecendo a empresa e cobraria o dividendo para completar, para não haver diminuição ou aumento da carga, 14% do lucro a ser distribuído ao acionista. Então o rico passaria, segundo ele, a contribuir com 14%. Meu amigo, engraçado, esse próprio argumento aí, que eu estou dizendo aqui agora, foi feito pelo Paulo Guedes. O Paulo Guedes, antes das eleições, ele teve na Globo News. A Globo News é uma equipe incompetente, totalmente incompetente. Mas como o Paulo chegou lá e disse assim, não, o rico não paga imposto. Por bater a palma para o Paulo. Aí, ó, o Paulo está certo. Aí Paulo disse, olha, para melhorar a situação, vamos tentar fazer isso. Vamos diminuir o imposto para a empresa, um pouquinho, diminuir um pouquinho para a empresa e aumentar um pouquinho para o acionista. Não me lembro se as percentagens foram a mesma, mas não tem importância. A mecânica foi a mesma do Paulo Guedes. Cerizo e Paulo Guedes pensam igual a respeito disso. Ok? E aí eu fiquei olhando, eu digo, pô, não é possível que esteja fazendo isso. Significa absolutamente que os dois não têm muita noção de contabilidade, não. Tá certo? E aí eu mostro aqui para vocês. Se o imposto de renda normal é aqui, 1.900, menos 900 com despesa, fica o imposto de renda antes, 1.000 de lucro líquido, antes do imposto de renda. Cobra o imposto de renda de 34%, 340, o lucro líquido que eu posso distribuir, que essa empresa pode distribuir, é 640. Tá lógico? Tá. Agora vamos ver a mesma coisa aqui, só que aqui ele vai dizer, olha, vou botar 20%, 20% é 200. Sobram quanto? 800, mas desse 800 ele vai cobrar 14, cobra 112.
Então, os acionistas ficaram somente com 688. Tá legal? Agora vamos ver o que aconteceu. Olha, dividendo dos ricos. Antes o dividendo do rico era quanto? 640. Era o lucro líquido dele total. Depois, passou a ser 688. Passou a ser 688. Portanto, teve R$ 28 aí a mais. A arrecadação do governo era 340 aqui, ó, 340. Passou a ser quanto? 200 mais 112, que é igual a quanto? 312. Exatamente a diferença, 28. Qual é a conclusão que você chega? Que o objetivo não seria atingido. Ele ia aumentar o dividendo do rico e diminuir a arrecadação do governo. Exatamente o oposto do que eles estavam dizendo que iam fazer. Dá para entender? Então, eu chamo mais uma vez a atenção que a contabilidade é algo que as pessoas não dão a mínima atenção, não tem o menor respeito, porque acha que, por exemplo, um princípio desse, todo débito é igual a um crédito, é um no-brainer. Não precisa nem pensar, nem olhar para ele, porque, olha, é diminuir de um lado, aumentar do outro. É isso que ele pensa, não percebe as implicações que existem dentro disso. Outra coisa importante disso, e aí eu tenho a impressão que até o Paulo Guedes entra nessa, porque Paulo Guedes é a favor dos juros altos para combater a inflação. E juros altos para combater a inflação não combate. Quem combate a inflação é a política fiscal. Política fiscal combate a inflação. Como é que o Banco Central tira dinheiro do mercado? Se o mercado está com muito dinheiro e está havendo uma pressão da demanda sobre a oferta, vamos tirar dinheiro? Vamos. Como é que o Banco Central pode tirar dinheiro? Ele pode tirar dinheiro, ele tira a quantidade que ele quer, vendendo títulos e aumentando a taxa de juros. É assim que ele faz. Então não respeite o débito e o crédito. Se ele tira ali, se ele diminui a demanda em R$1 bilhão, ele aumenta a dívida pública em R$1 bilhão. Então não tem efeito nenhum na inflação. Se de um lado há a perspectiva de redução da inflação, do outro lado a dívida cria uma perspectiva de elevação da inflação. E fica no 0 a 0. E mais ainda, como ele vai pagar juros maiores, esse total de juros pagos é um acréscimo de moeda na economia. Então, o tiro sai pela culatra. Não tem sentido isso. Teria sentido se o Banco Central vendesse ações que, por exemplo, tivesse do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, vendesse essas ações no mercado. O mercado compraria, saía o dinheiro do mercado e vinha para o Banco Central. E seria destruído. Tá certo? Aí sim, aí controla-se a inflação através disso. Mas através da política financeira não existe possibilidade de reduzir a inflação. Como estamos vendo aí, está todo mundo aí entarracado. Você viu os Estados Unidos? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não sabem se vai manter a taxa ou se vai subir a taxa. Por quê? Porque a economia continua crescendo apesar da taxa de juros ser mais alta nos últimos 20 anos. E o que isso significa? Significa que se a economia crescer, a inflação não cai. A taxa de juros é feita para acabar com o crescimento das empresas e da economia. Se a taxa de juros, quanto mais alta ela for, e a economia continuar crescendo, a inflação vai continuar subindo, não tem jeito. A mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil. Está o senhor Roberto Campos aí parado, esperando, vai descer, não sabe, porque se os Estados Unidos subir a taxa de câmbio, subir a taxa de juros, o que vai acontecer? Você quer que vai baixar assim mesmo? Olha, e não tem outra situação que não seja o final de toda a política de juros altos para combater a inflação. É o caos, é dificuldade econômica, é desemprego, é inflação. E se a inflação cai e domina, é por pouco tempo. A economia cresce, voa de galinha. Com a política de juros altos não é possível se fazer ou se perceber que possa, depois que sair da política de juros altos, fazer uma política sustentável da economia. Por quê?
Porque logo, logo a economia começa a crescer, e começando a crescer, a inflação volta e volta a ser combatido pelos juros altos novamente. Ou seja, juros altos não servem, atrapalha, leva a recessão, leva a desemprego, destrói as empresas, eliminam várias empresas que não estão estruturadas financeiramente. Tudo isso é o que acontece, tá bom? Ok, pessoal? Então a conclusão geral é essa. A simplicidade da teoria, né? A simplicidade da teoria da partida dobrada derruba reputações. Porque tudo isso aí é proveniente da falta de atenção em relação à teoria da partida dobrada. Não se pode tirar dinheiro do mercado com dinheiro. Como é que eu posso tirar dinheiro do mercado entregando notas, títulos do governo para o mercado? Títulos do governo hoje em dia é tão líquido quanto a moeda. É um absurdo, não dá nem para entender como é que se faz isso. Parece coisa até de, sei lá, de crianças, sei lá, principiantes. Mas olha só, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que aqui no Brasil não, é o mundo todo. O mundo todo aplica a teoria e fica tudo. Olha os Estados Unidos que está acontecendo, olha a Europa que está acontecendo, olha o Brasil, todos os mesmos características de confusão provocada pela taxa de juros. Então já devia pensar isso, não é agora não, vem de muitos anos. Já devia se pensar numa maneira melhor de combater a inflação, tá certo? Bom, meus amigos, então só existe uma coisa aí que é a teoria da conspiração, porque o sistema financeiro foi montado para favorecer os bancos. Uma clara evidência disso é o Banco Central ser um emprestador de última instância, ou seja, quando os bancos têm dificuldade que emprestam demais, o Banco Central entra salvando bancos. Tá certo? É por isso que essa política existe ainda aí. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado e até a próxima.